que precisa. Senhor, nessa noite receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, que chegue, ó Deus, como cheiro suave diante de Ti, e que Teu nome, ó Deus, venha a ser sempre engrandecido e exaltado. Jesus, dai-nos mais de Ti, mais da Tua graça, mais do Teu poder, mais da Tua unção, mais da Tua virtude. Por Deus, que a cada dia nós venhamos entender sempre a Tua vontade para cada um de nós. É o que nós pedimos e desde já agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém. Podei vos assentar. Vamos estar adorando ao Senhor Jesus nesta noite, com alguns louvores que Jesus nos conceder. Nosso objetivo principal, nós estarmos lendo a palavra de Deus, meditando na palavra do Senhor Jesus, mas não podemos deixar de adorá-lo também, de acordo com a sua vontade, Nós somos chamados para isso, para adorá-lo e exaltá-lo. Eu quero aproveitar e cantar com os irmãos vindo do Cantor Cristão, 328 do Cantor Cristão. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, Quantas vezes alguém pode estar desse jeito, passando por grandes tormentas, grandes tempestades, mas que Jesus possa estar no barco de cada um de nós, Que Ele possa estar sempre vindo ao nosso encontro, que nós possamos estar como os discípulos também, clamando quando Jesus estava ali no barco dormindo, mas estava no barco, Então, o importante é Jesus estar no barco. Às vezes que você pode pensar que está sozinho e no meio da tempestade, mas Jesus estando por perto é só chamá-lo que ele vem ao encontro. Então, 328 do Cantor Cristão.
As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sossegai. Seja o encapelado mar, A ira dos homens. o gênio do mal, tais águas não podem a não tragar, que leva ao Senhor Rei dos seus irmãos. Pois todos ouvem ao meu mandar. Convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Aleluia, né? Que coisa gloriosa, né? Sossegai, estejai quietos, vede hoje o livramento que Jesus vai fazer, né? Isso aconteceu lá quando o povo estava ali preocupado. Havia problemas de todos os lados, monte para todos os lados, um exército atrás deles e na frente vinha o mar. E a voz falou: estejai quietos e vede hoje o livramento que o Senhor vos dará. E o mar foi aberto. Esse é o nosso Deus. Então sossegai, né? Se tem alguém que está desassossegado com algum problema, ficar sossegado que Jesus está aqui para resolver. Ainda o 2:4-5, Cristo vai hoje passar. Cristo está passando por aqui. E aonde Jesus Cristo passa, né? Onde Jesus sempre passou, os irmãos podem olhar pela palavra do Senhor Jesus. Todos os lugares que ele ia passando, os problemas iam sendo resolvidos, vidas eram mudadas, vidas eram transformadas, né? Tudo se transforma quando Jesus passa. Então Cristo está passando também por aqui nesta noite. O Mestre vai hoje passar. Sim, hoje ele vai passar, né? Perceba ele passando aí. Aleluia. Ó Deus de poder, aleluia. Senhor de poder, aleluia. Aonde alguém esperando para Jesus encontrar, venha sem mais demorar-se, Cristo vai hoje passar, em luz de mãos estendidas, cheio de graça sem par. Oh, que ventura inaudita, Cristo vai hoje passar. Cristo vai hoje passar, 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 passar de amor transbordando, todos a se convidando. O Mestre vai hoje passar. Sim, hoje
Passa de amor transbordando, todos assim convidando. O Mestre vai hoje passar. Sim, hoje Ele vai passar. Aleluia. Cristo vai hoje passar. Cristo está passando por aqui nesta noite. Nós podemos sentir que Ele se faz presente nesta noite. É promessa dele. Ele prometeu que estaria todos os dias conosco. Vamos mais uma vez falar com Deus antes de nós lermos a palavra do Senhor Jesus nesta noite, né? Amado Deus, eterno Pai, Senhor, nos encontramos diante da Tua presença gloriosa. Já temos adorado o Teu nome com esses louvores. E agora, Deus, nós estaremos meditando na Tua palavra. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor possa nos dar sabedoria, que o Senhor possa nos dar graça, que o Senhor possa nos ajudar, ó Deus eterno, a entender a Tua palavra, a entender aquilo que o Senhor tem para cada um de nós a cada dia. Abençoa-nos, ó Deus, ao decorrer desse estudo bíblico, que o Senhor possa, ó Deus, abrir o nosso entendimento de todos os quantos estão ouvindo do outro lado, também possa ser alcançado pelo Teu poder e pela Tua graça gloriosa. Jesus, fala conosco através da Tua palavra, pois nós muito precisamos de Ti. Jesus, sede conosco, derrama do Teu Espírito, da Tua graça, da Tua unção, da Tua virtude, ó Deus, sobre a nossa vida a cada dia, para que o Teu nome, ó Deus, venha ser engrandecido e exaltado. Jesus, sede conosco, é o que nós pedimos e desde já agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Podemos assentar. Irmãos, nós estaremos meditando nessa noite alguns versículos, né? Alguns textos bíblicos. Nós propomos a tratar com os irmãos, a conversar com os irmãos, e pôs como título, né? Como identificar a marca da besta, que é onde a gente quer chegar. Por quê? Muito se especula sobre a marca da besta, o que é besta, quando vai vir, quando não é, o que é a besta, né? Ainda que muitas vezes faz confusão do que se trata isso. E a gente sempre diz para os irmãos que toda a palavra, né, a gente precisa sempre buscar a referência, encontrar respostas pela própria Bíblia. A Bíblia traz a resposta para tudo aquilo que nós precisamos, e aquilo que, alguma coisa a mais que nós precisamos, que não está na Bíblia, como textos, como fatos históricos, ele nos aponta onde a gente deve encontrar, dando para a gente sempre o norte, para onde a gente deve encontrar também. Então, alguma das coisas, evidentemente, que nós não vamos encontrar tudo, nós conhecemos a palavra de Deus, sabemos que da transição do Velho Testamento para o Novo Testamento, há um período aproximado, ou um pouco mais de 400 anos, 430 anos, em que não houve profecias escritas. Então nós pegamos o último livro do Velho Testamento, abrimos o primeiro do Velho Testamento, passou-se 400 anos. E esses fatos não vamos encontrar na Bíblia, porque é um período da história que a gente encontra. Nós falamos aqui com os irmãos, lemos o profeta Daniel falando a respeito daqueles animais, e nós percebemos que o Daniel, ele está ali no reino, até o medo persa, do reino grego para frente ele já não estava mais, mas as profecias bíblicas entravam também para o período do Império Grego, depois para o Romano, e no Romano, quando se inicia, também não é narrado, quando começa o Novo Testamento, nós já estamos falando do Império Romano. Então esse período a gente não vai encontrar fatos bíblicos, mas nós encontramos na história fatos que foi atrelado. Quando nós falamos a respeito do profeta Daniel, no capítulo 10 e 11, a história mostra sobre o governo grego, o Império Grego, Alexandre o Grande, os 4 generais, que nós falamos a respeito dele, falamos a respeito de alguns generais, algum período do início romano, quando nós estamos falando sobre o profeta Daniel. E dessa forma também nós estaremos falando nesta noite alguma coisa sobre a besta. Como é que a gente vai saber quantas pessoas que durante tanto período de tempo houve-se confusão? Olha, isso aqui é a marca da besta, aquilo outro é a marca da besta. Alguém já deve ter ouvido aqui, algum dos irmãos, alguém já ouviu falar que alguma coisa era a marca da besta? Né?
tantas coisas. Recentemente, muitas pessoas não quiseram tomar vacina, porque isso aí é a marca da besta, não toma vacina. E virou um problema, né? E a gente vê assim, olha, mas o que a Bíblia fala? Essa marca, ela precisa estar atrelada com outras coisas, ela não é individual. Evidentemente que a gente entende que o período desse governo será usado as ferramentas que existem à disposição, é como sempre aconteceu, né? Outro dia eu conversava com umas pessoas lá no meu trabalho, assim, olha, eu sou do tempo da datilografia, né? E a gente falou, eu também, né? Outro rapaz que estava lá, e se nós falarmos para as pessoas mais jovens hoje, talvez não vai saber nem o que é isso, e não há necessidade mais de se fazer datilografia. Então, evidentemente que quando, o que eu estou querendo dizer para os irmãos é que o momento em que esse governo que nós mencionamos no livro de Daniel, do chifre pequeno, ele se iniciar, ele vai se apropriar da tecnologia que existe no momento. É evidente que algumas coisas servem para que isso possa ser utilizado por todos os governos, inclusive da besta, né? Inclusive tecnologias que nós temos hoje. Quantas pessoas eu não vou deixar colocar o chip na minha mão, e aí a gente vê ali com o chip na mão o dia inteiro, né? Ainda que não está dentro da pele, mas está segurando para o lado de fora no celular, porque todo celular tem um chip, né? E eu não sei se os irmãos sabem, mas tem uns que tem até 2, né? E aí vai indo, né? Então com os chips aí, às vezes está chipado sem perceber. E a gente olha, eu não estou carregando o chip na minha mão, vai pagar uma conta, pega o cartão de crédito, passa na maquininha, é um chip que está ali no cartão de crédito, então ele está com o chip na mão, e às vezes não percebe, e evidentemente, isso é a marca da besta? Não, isso não é a marca da besta, mas a besta pode se apropriar disso, evidentemente, porque não faz sentido nenhum ela cancelar tudo que existe até hoje, né? Aliás, ela no sentido da besta, né? Mas ele, governo, como nós falamos no livro do profeta Daniel, a gente vai dar uma recapituladinha daqui a pouquinho sobre algumas coisas que nós vimos no profeta Daniel para lembrar os irmãos, né, a respeito disso. Mas eu gostaria de ler a título de informação, para que fique mais claro do que nós estaremos falando, ler com os irmãos, primeiro, né, um texto, né, um versículo, um ou dois versículos, acho que é 2 versículos do livro de Apocalipse, capítulo 12, depois a gente vai fazer uma leitura do capítulo 13, só para a gente pegar algumas informações que existe aqui, porque, na verdade, eu nem anotei todo o capítulo 13, mas pode ser que algum dos irmãos ou algum dos que nos ouve pelas redes sociais não conheça o capítulo 13, né, e pode ficar perdido daquilo que nós estaremos falando. Então, eu quero ler com os irmãos, no livro de Apocalipse, no capítulo 12, 2 versículos, o versículo 3 e depois o versículo 9, que ele fala de um dragão e depois de dar a resposta quem que é esse dragão, né? Então, só para a gente começar a entender algumas coisas aqui, depois a gente vai falar sobre esses 2 capítulos e mais algumas outras coisas. Então, no livro de Apocalipse, né, se alguém não encontrou, é o último livro da Bíblia, livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, no capítulo 12, no versículo 3, ele diz assim: e viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. Versículo 9: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Bom, então aqui ele está dizendo que a respeito de um animal, de um dragão vermelho, e no versículo 9, ele já diz quem que é o dragão, então não há necessidade de nós fazermos interpretação de quem que é o dragão, porque ele já está falando que esse dragão é o diabo, e o diabo também é a antiga serpente. Quando nós falamos da antiga serpente, de que serpente que ele está falando? Lá no jardim do Éden, quando ele enganou Adão e Eva para comer aquele fruto. Então, aquela serpente já era o diabo que estava mencionando, e aqui ele está mudando a figura, falando de um dragão, mas é o mesmo personagem, o diabo, que ele está tratando aqui. Há um detalhe importante, irmãos, que ele diz assim, que esse dragão, ele tinha 7 cabeças e 10 chifres, e 7 diademas. 7 diademas, alguém sabe o que é diadema? Tiara, ou uma coroa, exatamente, que é colocá-la sobre a cabeça, né? Então, ele diz que
tinha 7 cabeças, 10 chifres, 7 diademas, ou seja, 7 coroas que estavam sobre a sua cabeça. Então, 7 cabeças, 7 coroas, as coroas estavam sobre as cabeças e não sobre o chifre, tá bom? Só para a gente ter essa informação. Quando nós vamos pelo capítulo 13, que é importante, que nós vamos falar de 2 bestas, o capítulo 13 ele menciona de 2 bestas, uma besta que surge do mar e a outra besta que surge da terra. Evidentemente que alguém pode perguntar, olha, o que é mar, o que é terra? Na onde a gente vai encontrar informação de mar e de terra? Em Gênesis, né? Nós outro dia falávamos com os irmãos, que Deus revela o final desde o começo. Então, para nós entendermos o final, nós vamos entender o começo. Se nós quisermos entender Apocalipse, nós precisamos começar a ler Gênesis, porque senão não faz sentido e a gente fica tentando arrumar explicações escabrosas, quase que a palavra não sai, né? Escabrosas para temas que a gente não entende. E a gente olha para cá, perceba, logo no capítulo 12, assim, olha, aquele dragão é a antiga serpente, que estava lá em Gênesis, a gente encontra essa informação que estava lá. No capítulo 12, ele começa falando de uma mulher que estava vestida de sol, né? Essa mulher vestida de sol, ela tinha as estrelas aos seus pés e uma coroa de 12 estrelas, né? A mulher tem sol, lua, estrela. Onde a gente vê isso? Em Gênesis, né? Como é que eu vou entender quem que é a mulher? Eu preciso ler Gênesis para que possa ficar claro. Então, toda vez que a gente fala de Apocalipse, o grande problema de Apocalipse está em nós não lermos a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos diz, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando nós não conhecemos as Escrituras e nem o poder de Deus, nós erramos. É a mesma coisa que a gente quer comprar um produto que a gente não conhece e chega lá, pergunta para o vendedor, ele fala para nós que aquele produto é maravilhoso, inventa um monte de coisa, a gente compra, quando chega em casa e vai descobrir da problema, você leva na assistência e fala, isso aqui não presta, por que você foi comprar isso? É porque o vendedor enganou, foi o que o diabo fez, né? Então, quando a gente não conhece, parece que é bom, mas às vezes é uma... Eu quase que eu falo porcaria, é uma coisa ruim, né? Então assim, não pode falar essas coisas. Então é uma coisa ruim, então a gente precisa entender a palavra de Deus. Então, voltando aqui agora para o texto que nós estamos lendo, aliás, que nós vamos ler, como é o capítulo todo que nós lemos, são 18 versículos. Eu não vou ler todo, eu vou ler um, pedir que a irmã lê outro, o irmão lê outro, outra irmã lê, cada um vai lendo um e não fica cansativo para ninguém. E a gente vai fazer uma leitura e depois a gente vai pegar algumas informações antes de nós aprofundarmos esse respeito, tá bom? No livro de Apocalipse, no capítulo 13, versículo 1, diz assim, e eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre a cabeça um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante a um leopardo, os seus pés como os de urso, e a sua boca como a boca de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Viram as suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante a essa besta? Quem poderá batalhar contra ela? Foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. E abriu a sua boca e blasfêmias contra Deus, para blasfemar o seu nome e o seu tabernáculo, dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe o poder sobre toda a tribo, e língua e nação. E adoraram a todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva o cativeiro, o cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Só fazendo, antes de seguirmos, ele está citando aqui uma besta, que se nós fizermos uma recapitulação, lembrarmos um pouquinho, nós vamos encontrarmos algumas coisas interessantes. No versículo 7, ele diz assim, que foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-lo.
Os irmãos lembram de algum texto que nós já lemos, de algum poder que foi dado para fazer guerra com os santos e vencer? Livro do profeta Daniel, no capítulo 7, nós vamos encontrar um animal terrível e espantoso, que era o quarto animal, que uma das pontas, um chifre, que nasce pequeno e cresce, e aquele chifre é-lhe dado o poder de fazer guerra aos santos e vencê-los. Perceba que o profeta Daniel fala exatamente essas palavras. Se nós olhar mais um pouquinho, e o que eu chamei a atenção para os irmãos, no versículo 1, diz que essa besta, que ela subiu do mar, ela tinha 7 cabeças e 10 chifres. O dragão tinha quantas cabeças? 7 cabeças, 10 chifres. Quando a gente olha, a diferença é que, aonde estavam as coroas do dragão? Nas cabeças. 7 cabeças, 7 coroas, 7 diademas. Quando nós olhamos para cá, aonde estão as coroas agora? Sobre os chifres e não mais sobre a cabeça. O que muda de informação é isso. Sobre a cabeça, um nome blasfêmia. Onde a gente encontra esse nome blasfêmia? No livro do profeta Daniel, no capítulo 7, aquele chifre fala grandes blasfêmias, mas não só lá. Se nós formos para o capítulo 17, não precisa ir, se quiser ir pode, não ter problema. No capítulo 17, no versículo 3, assim: levou-me o espírito ao deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, tinha 7 cabeças e 10 chifres. Ou seja, a besta do capítulo 17 é a mesma do que ele está falando aqui, também com nome blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Estão todos interligados, embora estejam em capítulos diferentes. Como disse para os irmãos há um tempo atrás, que o livro de Apocalipse, uma das grandes dificuldades é que ele não está em ordem cronológica, né? Então a gente precisa ordenar os fatos. Aqui um outro detalhe que eu quero tratar com os irmãos, no versículo 2, ele está falando que essa besta era semelhante a um leopardo, os pés de urso, a boca de leão, e o dragão deu poder, o seu grande poderio para ele. Quando nós percebemos aqui, aonde nós encontramos esses animais? Daniel, no capítulo 7, qual que era o primeiro animal? Um leão de 2 asas. Qual que era o segundo animal? Um urso que se levantava de um lado e tinha uma costela na boca. Quando nós pegamos o terceiro animal, o leopardo de 4 cabeças e 4 asas. Então a gente percebe assim, as características desta besta é exatamente as mesmas características do Daniel capítulo 7. No livro do profeta Daniel, no capítulo 7, nós já falamos, é só para a gente fazer esses links antes de entrar no texto que nós vamos falar. No livro de Daniel, no capítulo 7, eu lembro que eu falei com os irmãos, embora são 4 animais que estavam lá demonstrados, quantas cabeças tinha nos 4 animais? 7. Porque embora era 4, a gente percebe que um deles tinha 4 cabeças. Né? Então, se um deles tinha 4 cabeças e depois tinha mais 3, 4 com mais 3, 7. A soma daqueles animais são 7 cabeças. E tem lá, nós vemos lá que também aquele quarto animal, terrível, espantoso, né? Ele tinha quantos chifres sobre a sua cabeça? 10 chifres. Então, 7 cabeças e 10 chifres é o mesmo que está sendo falado no livro do profeta Daniel, no capítulo 7, tá? Estou relembrando isso que a gente já leu, já falamos sobre o profeta Daniel, mas é importante a gente fazer esses links para não perder o que está escrito, porque na verdade diz para os irmãos que Deus revela o fim desde o princípio, mas não só do princípio, como ele fala que foi anunciado pelos todos os seus santos profetas, desde o princípio, tudo que Deus falou, todos os profetas falaram ao decorrer da história, né? Aí nós vamos partir para a segunda besta, surge aqui uma segunda besta. Versículo 11: e vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro, e falava como o dragão. 12, alguém pode ler para mim, por favor. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e
que faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. 13. Faz grandes sinais, maneira da terra, fogo faz descer do céu a terra, à vista dos homens. Engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que tinha a ferida da espada e vivia. Foi concedido nesse espírito a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, fizesse que fossem mortos todos os que adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem e o número é 666. Bom, ele está falando aqui agora de uma segunda besta, que ela só tem uma cabeça, né? Então ela tinha 2 chifres, então uma cabeça só, 2 chifres, né? 2 chifres, semelhante ao cordeiro, falava com o dragão. Exerce o poder da primeira besta. Então essa segunda besta, ela tem o poder da primeira besta. A primeira besta recebeu o poder de quem? Do dragão. Então a primeira besta recebe o poder do dragão, a segunda besta recebe o poder dessa segunda, ou seja, recebe o poder da besta também. Essa segunda besta, ela faz uma imagem da primeira besta, e todos aqueles que não adoram a imagem dessa primeira besta, faz com que sejam mortos. Aqueles que não recebem, então tem uma questão aqui de adoração a ela e uma marca, um sinal que lhe é dado, e nesse sinal ele indica o nome ou o número dessa besta, e faz com que ninguém possa comprar, ninguém possa vender sem esse sinal. Então ele fala assim, grandes e pequenos, significa que esse sinal é dado para todas as pessoas, seja rico, pobre, grande, pequeno, não importa o nível da sociedade, é para todas as pessoas. Mas a gente percebe aqui que a segunda besta é que faz isso em relação à primeira besta, que diz aqui que cuja chaga mortal foi curada. Ela recebeu uma chaga mortal e depois ela reviveu, ela recebeu o poder para viver novamente. Então aqui é uma das informações que nós temos, né, que fala a esse respeito. E aqui, ao final, ele, no versículo 18, diz aqui há sabedoria. Então perceba que se trata de um problema, né? Fala de um enigma, de nós estarmos buscando entender o que é isso. A Bíblia, irmãos, é como se Deus dá para nós a sua palavra, e Ele coloca porções dela, pistas para nós encontrarmos em várias partes da Bíblia. Então, para nós fecharmos o ciclo, a gente precisa ler a Bíblia como todo, estar buscando aonde a gente encontra essas informações. Tudo que a gente faz diferente, buscando fora da Bíblia, a gente acaba entrando em entendimento só humano e não bíblico, né? Então aqui a gente percebe o quê? Precisa ter sabedoria. Segundo, aquele que tem entendimento. Se é aquele que tem entendimento, o que a Bíblia está falando? Que nem todos terão entendimento para calcular. Então precisa de sabedoria, precisa de entendimento. É uma das coisas que ele fala, a gente fala um pouquinho sobre isso. O que é sabedoria e o que é entendimento para a gente calcular. Por quê? Porque ao decorrer da história, o tempo todo, as pessoas estão procurando, dizendo, isso aqui é a marca da besta, esse é o sinal da besta, e aqui deixa de fazer isso, deixa de fazer aquilo, porque ele está pensando que tudo é o sinal da besta. E a gente percebe que os sábios, né, os salvos resplandecerão, né, essa palavra difícil, né, resplandecerão. Então a gente vai entendendo, vendo que nós encontramos que Daniel, ele buscou e Deus deu para ele sabedoria, e tem que ser bíblica. Ainda sobre a sabedoria, eu falei para os irmãos do capítulo 17, deixa eu pegar essa folha que eu posso riscar, né? A Bíblia está ficando riscada. Aqui, eu quero ler ainda com os irmãos, vamos lá para o capítulo 17, a gente já volta a falar sobre isso.
Irmãos, é bom a gente entender daqui que assim, nós não estamos aqui dizendo para os irmãos, olha, 666 é o número do homem, porque muita gente já fez, quem que é ele? É fulano de tal, né? Por algumas vezes a gente faz isso e não é bem isso que se deve ser feito, tá bom? A gente vai procurar como a gente vai identificar o momento que ela existir, evidentemente, porque nós percebemos que a besta não apareceu ainda, o iníquo, o homem do pecado, o chifre pequeno, como nós falamos quando estávamos falando de Daniel. Então aqui no capítulo 17, eu quero ler com os irmãos do 9 ao 12, livro de Apocalipse 17, 9 ao 12. Ele está dizendo o seguinte: aqui o sentido, quem tem sabedoria? As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais está a mulher assentada. 5 já caíram, e 1 já é, o outro ainda não é vivo. Quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que já era, e a besta que era e já não é o 8º rei, pertence ao 7, e vai à sua destruição. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o rei, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Esses têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Amém. Até aqui tá bom, irmão. Só veja o que a gente encontra. Nós encontramos no capítulo 12 falando de um dragão, nós encontramos no capítulo 13 falando de 2 bestas, nós vamos para o capítulo 17 e fala de uma mulher assentada sobre uma besta, que é a mesma besta que está no capítulo 13. E da mesma forma que ele termina no capítulo 13 dizendo que precisa de sabedoria, aqui tem sabedoria, precisa de entendimento para calcular, e no versículo 9 ele diz assim, do capítulo 17, aqui tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, né? E eu estou dizendo para os irmãos que a gente precisa de ter sabedoria, porque a primeiro momento que a gente olha, inclusive a gente já falei, só são 7 montes. O único lugar do mundo onde tem 7 montes é onde? Roma, Vaticano, né? A gente já olha, primeiro lugar é isso, 7 montes. Porém, a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque assim como besta significa o quê? O que significava as bestas de Daniel? As feras de Daniel? Reinos, impérios. Olha, e lá nós encontramos no capítulo 7 que o próprio Deus dá um entendimento para Daniel e diz assim, olha, essas bestas, essas feras, o primeiro, o leão, é o rei da Babilônia, é a Babilônia. O segundo, quem que era o segundo que viria depois? É o Medo Persa, e depois os gregos, e depois ele não fala que é o romano, mas a gente vê que foi o romano que aconteceu. Então, aquele animal terrível, espantoso, era o Império Romano. Os outros, todas as bestas que foram dadas, eram todos impérios, né? Então a gente percebe o seguinte, olha, besta, ele está falando de reinos. Quando fala de reis, que aqui 10 chifres, ele também fala de reis, não de um império como um todo, mas de reinos individuais, né? Então a gente percebe o seguinte, ele dá aqui as sabedorias, as 7 cabeças são 7 montes. E o que são montes na Bíblia? Se nós lembrarmos do capítulo 2 de Daniel, né? O capítulo 2 de Daniel diz que uma pedra sem mão foi cortada, atingiu o pé da estátua. O pé da estátua, ela era composta do quê? Estou perguntando para os irmãos que nós já lemos, né? Barro e ferro. Como eles não se juntam, o que aconteceu? Aquela estátua inteira se desfez e aquela pedra se tornou um grande monte. E aquele monte grande que se tornou, como os demais finais dos impérios que nós falamos, do chifre pequeno que foi arrancado depois, que venceu, estava falando de um outro reino, de um reino
milenar, de um reino de Cristo. A pedra é Cristo. Então nós estamos falando que aquela pedra que foi lançada destruiu toda aquela estátua, ou seja, todos aqueles impérios, e se tornou um grande monte. Era o reino de Cristo, que está falando no capítulo 2. Então quando ele fala aqui que as cabeças são 7 montes, a gente precisa tomar um pouco de cuidado para dizer que os 7 montes são 7 montes literais mesmo, ou se está falando de 7 impérios, reinos, né? Exatamente. Então ele diz assim, versículo 10, os 7, e são também 7 reis, 5 já caíram, um existe, o outro não é vindo, e quando vier convém que dure um pouco de tempo. E a gente faz uma interpretação, isso aqui é o Império Papal, onde 5 papas já haviam vindo, estavam no período do 6º Papa, portanto o 6º Papa é João Paulo II, e aí depois, esse era o 6º, o 7º viria depois, que foi o Bento, aí o Bento é o 7º, mas como ele renunciou, veio o Chico, e o Chico é o 8º, mas ele é o 7º. A gente normalmente interpreta dessa forma. Porém, deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos, em que ano foi dado a profecia, o livro de Apocalipse? Mais, né? 90, por volta de 90 e pouco, que foi o final da vida do apóstolo João, que teve as visões da profecia. E ele foi levado para a ilha de Pátimo, era por volta do ano 90 e alguma coisa. Então, quando a gente observa, no ano 90, quando foi dado a visão para João, quem que era o império que vigorava na época? Roma. Ele está dizendo assim, olha, 5 já caiu, um existe, vai vir outro depois, né? Então, se a gente olhar para esse prisma e de entender que monte está falando de um período, e está falando sempre, ele está atrelado também ao capítulo 13, as profecias de Daniel, ele não está um período isolado, ele está tratando exatamente das mesmas profecias. E como nós falamos para os irmãos, que no livro do profeta Daniel, ele fala só de 4 animais, porque a profecia inicia-se no período do império babilônico. Babilônia que levou ele, foi levado para a Babilônia. Mas antes houve 2 outros impérios. O primeiro dele, que foi levado o povo de Israel, quando que eles foram escravizados, em que primeiro momento foi esse? Para onde que eles foram levados cativos? Egito. E depois, os 10 reinos do norte, foi levado para onde? A Síria. Então, existem 2 outros impérios que dominou sobre o povo de Deus ali, aquele período. Então, se nós pensarmos que já existiu o Egito, que já existiu a Síria, que já estava na Império Babilônico, Medo-Persa, grego, o 6º era qual? O romano, né? E qual que é o 7º? O 7º não chegou ainda, não é isso que diz aqui? Olha, um existe, o outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Ou seja, o 7º, ele vai durar um período pouco. De acordo com as 70 semanas de Daniel, esse império da besta é por um período de quanto tempo? 7 anos. A última semana de Daniel, por isso que ele está falando isso, né? Eu estou dizendo todas essas informações para os irmãos, porque nós já falamos de Daniel, senão as informações ficam perdidas, não vai fazer muito sentido. Então a gente começa a interpretar de forma diferente. Mas ele é do 8º, porque quando ele diz que daquelas bestas foi ferida e depois ela voltou a reviver, ela teve novamente vida, o que ele está dizendo? Que algum daqueles impérios anteriores que voltará a ser o império novamente. É isso que ele está tratando, por isso que ele é um 8º no período do 7º, porque ele já existiu, não é vindo, mas vai vir, e quando ele vir, convém que dure um pequeno período de tempo, e os 10 reis que vão não receber o reino, mas receberão por 1 hora, ou seja, por um pequeno espaço de tempo, né? Porque, de acordo com as profecias, aqueles 10 chifres é um período final do reino. Mas só para a gente entender aqui, eu não vou falar sobre o profeta Daniel, mas só para a gente dizer o seguinte, olha, que precisa de sabedoria. E sabedoria, irmãos, o que significa a palavra sabedoria?
conhecimento, né? Eu peguei aqui, de acordo com o que a gente encontra, sabedoria, entendendo, inteligência ampla e completa, usando do conhecimento diverso sobre diversos assuntos, sabedoria que pertence aos homens, conhecimento variado de coisas humanas e divinas, adquirido pela sutileza e experiência, sumarizado em máximas e provérbios. Ou seja, o conhecimento. Quando eu digo para os irmãos que, quando ele fala de sabedoria e conhecimento, para nós entendermos o que está falando na palavra de Deus, nós precisamos do conhecimento humano. O que é o conhecimento humano? História, geopolítica, o que está acontecendo nos dias que nós vivemos. Quando nós lemos lá em Apocalipse, falando sobre a batalha, a guerra que vai acontecer lá entre de Gog e Magog, quem que é isso, né? Onde fica isso? A gente precisa de conhecer um pouco de história. Quando nós falamos a respeito das coisas que estão acontecendo no mundo hoje, ela vai caminhando para isso. Então eu preciso também do conhecimento humano, senão a gente não consegue compreender. Eu disse para os irmãos que nós temos um período de 400 anos que não está registrado na Bíblia, mas a história existiu. Então a gente precisa conhecer a história e também a Bíblia, porque se a gente não conhecer a Bíblia, não vai adiantar. O que eu estou querendo dizer com isso? Para nós entendermos o que a Bíblia está falando, nós precisamos entender a Bíblia, a Escritura e também um pouco do que está acontecendo fora da Bíblia, da história, as coisas que vivemos. Nós não vivemos numa bolha, né? Nós vivemos para o reino dos céus, mas nós estamos no mundo. E para nós compreendermos que as coisas de Deus que vai vir, precisamos entender o que está acontecendo no mundo. Por isso que, se os irmãos forem pesquisar no YouTube, os irmãos vão encontrar diversas explicações sobre Apocalipse, diversas, e todos têm razão no que está falando, mas não diz de onde que está tirando as suas interpretações, e ela precisa ser bíblica. Então, quando nós falamos aqui, eu estou lembrando os irmãos aquilo que nós falamos aqui da sabedoria, né? Por quê? Quando nós falamos aqui de Daniel, né, falamos a respeito da estátua inteira, que a gente pega, né, que é o sonho que o rei teve, só para a gente lembrar, o que era a cabeça? Cabeça de ouro, representava o quê? Babilônia, né? Os peitos delas, que era os braços, que era de prata, representava o quê? Medo persa. Quando nós vemos o quadril, que era de bronze, era o quê? A Grécia. Os 2 pés de ferro, Roma. Os 10 pés, os 10 dedos de barro misturado ali que tinha 10 reinos. Então a gente percebe que a Bíblia, nós falamos sobre o profeta Daniel no capítulo 2, no capítulo 7, no capítulo 8, no capítulo 9, no capítulo 10, no capítulo 11, no capítulo 12. Todos eles falam da mesma coisa. Quando nós vamos para o livro de Apocalipse, ele é a mesma coisa do livro de Daniel, não tem diferença. Então eu não posso interpretar de forma diferente, senão a gente vai ter divergências em relação à própria Bíblia, não pode ser diferente. Com base nisso tudo que nós estamos falando aqui, bestas, animais e tudo mais, a gente começa a perceber o seguinte, né? Ele trata para nós aqui no capítulo 13, que essa segunda besta, ela tem um número, né? E ele traz para nós aqui o seguinte, que essa besta, ela vai fazer uma imagem da primeira besta e vai implantar, né? Fizesse uma imagem, a besta que recebera a ferida de espada e vivia, que foi concedido que desse espírito à imagem da besta, que foram imagem, fizesse com que a imagem da besta falasse e fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. Perceba, a primeira informação que nós percebemos aqui é que essa besta, ela vai fazer uma imagem e aqueles que não adorar a imagem devem ser mortos. Então, a primeira coisa, a gente entender, quem que implanta a imagem da besta? A besta, a segunda besta. Então, não há nenhuma besta, nenhum número da besta, enquanto não existir uma besta, uma fera, um reino que vai ser dado. Precisamos ter isso. Então, ele está ligado à adoração, é um ponto que está. Ele está dizendo que as pessoas precisam adorar, que não adorar foi morto. No versículo 13, faz com que grandes, pequenos, ricos e pobres seja posto um sinal na mão direita ou na testa, ou alguma tradução pode dizer em vez de sinal marca, né?
para que não possa vender ou comprar aquele que não tiver o sinal. Então, não, ela está ligado, além de adoração, ela está ligado a compra e venda, precisa estar ligado a adoração, compra e venda. Tem uma outra coisa que está dizendo assim sobre o sinal. O sinal, versículo 13, ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal. O sinal, ele está dizendo, o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Né? Então a gente perceba que essa marca, né, esse número, ele precisa estar apontando para a besta, porque senão não faz o menor sentido. Aqui, não, mas já tem o 666. E a gente olha para cá e vê assim, olha, então tá, o que é 666? Por que 666? 666, ele está apontando o número de homem. Alguns lá atrás diziam que se você pegasse a soma das letras grega, romana, não sei o que lá, você vai calculando, você acha um personagem. Se você pegar o outro hebraico, você acha o outro. Se você pegar o babilônico, você acha o outro. E as pessoas ficam o tempo inteiro procurando saber quem que é a besta, e a besta não chegou, esquece, está buscando a Deus, né? Então o que eu quero trazer para os irmãos é o seguinte, olha, o que está representando, né? Esse número de besta, número de homem, é o número da besta, mas também é o número desse homem que é a besta. Da onde que vem esse número? 666. Por que 666? Primeiro, quando nós falamos para os irmãos, a respeito, aqui estava falando com os irmãos a respeito da volta de Cristo, qual que era o tempo que Cristo voltava, e a gente percebe que tudo isso, irmãos, está ligado, está atrelado aos dias da criação, né? A gente percebe o seguinte, olha, em quantos dias foi feito o mundo? Deus fez o mundo em quanto tempo? 7 dias, né? Foi 7, no 7º ele concluiu a sua obra, né? No 7º ele concluiu e descansou. Tem 7 dias da criação, e em 7 dias foram feitos. O que aponta os 7 dias da criação? Aponta para a volta de Cristo. Ele mostra para nós a volta de Cristo. 7 milênios. 7 dias, 7 milênios. Nós não chegamos a falar isso para os irmãos, o que representa cada um dos dias. Mas a gente vê que ele está ligado a isso. Quando a gente pensa em 7 dias, 6 dias de trabalho, 1 de descanso. Se nós pensarmos aqui, acho que eu mencionei uma vez com os irmãos, né, sobre 6 milênios de trabalho. Se nós pegarmos os 6 milênios, multiplicar por 360 dias, nós vamos encontrar, né, o número 144 que trata num período de trabalho do povo de Deus, 6 milênios de escravidão, 6 milênios que está apontando para as coisas, né? Nós vamos ver para os irmãos, eu disse para os irmãos aqui, né, que eles dizem assim, olha, no 4º dia Deus cria o sol, a lua, as estrelas. Quando nós lemos lá no início de Apocalipse, tem uma mulher vestida de sol, com a lua a seus pés, as estrelas sobre a sua cabeça. Está ligado ao dia da criação. E aí, o que é, então, o 666? Primeiro, não estou dizendo quem é, mas por que 666? O que acontece no 6º dia da criação? Vamos ler no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 24. Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 24. Vamos ler até o 31. Não, Gênesis 1, 24 até o 31. Conforme a sua espécie, gado e répteis, e bestas feras da terra conforme a sua espécie, e assim foi. 25. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil, e que se move sobre a terra. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu,
e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva de semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de semente, ser-vos-á para mantimento. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Mas o que acontece no sexto dia? Nós achamos que é uma coincidência. Quando nós lemos o capítulo 13 de Apocalipse, no versículo 18, ele está falando assim, olha, aqui tem sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem. Ele não está dizendo que é o número de um homem, é o número de homem, né? Então a gente olha para cá, por que número de homem? O que Deus cria no sexto dia? No início que nós começamos a ler, bestas, feras. Quando nós olhamos para o livro de Daniel, no capítulo 7, o que é bestas, feras? Impérios, homens dominando, mas impérios, aponta para impérios. Perceba que besta aponta para império. Quando nós lemos aqui, veja que ele fez, então está relacionado com bestas, impérios. E no versículo 26, façamos o homem, que a função do homem que foi criado no sexto dia era para fazer o quê? Dominar, ter o domínio, domine sobre os peixes, sobre as aves, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil, né? Então, depois de fazer as bestas, Deus fez o homem com o objetivo de fazer o quê? Dominar. Quando nós percebemos, veja aqui, mas o homem que foi criado para dominar, quando ele peca, o que acontece? Ele perde o domínio, ele perde essa autoridade, o domínio, por quê? Hoje nós vivemos, quem que tem o poder, o domínio, nos dias que nós vivemos, quem que é o Deus desse século? O diabo. O homem, quando peca, ele passa o seu poder, ele entrega o seu poder para o diabo passa a dominar sobre o ser humano. Então, ele é o rei desses séculos, ele tem o domínio, é o Deus desse século. O tempo que nós vivemos é o tempo que o diabo tem autoridade sobre as pessoas. Aquele que não entrega a vida para Deus, ele vive no mundo sob a autoridade do diabo, ele perdeu o seu autodomínio que foi dado porque ele pecou. Quando nós vemos lá que o homem pecou, e Romanos trata disso, é que todos pecaram e foram afastados da glória de Deus, agora ele perde o seu domínio e o diabo usurpa esse domínio. Quando nós vemos lá as bestas de Apocalipse, o que acontece? O dragão tem autoridade, o dragão dá o seu poder para a besta dá o poder para a segunda besta, e ela passa a ter a autoridade do diabo, ela está exercendo um período, ou seja, a pessoa, o homem que está dominando no período final do anticristo, ele tem o domínio do próprio diabo. Diz que lá que ele faz sinais, que ele vai fazer muitas coisas acontecer naquele dia, tem autoridade para matar aqueles que não recebem o sinal, tem autoridade para matar aquele que não adora a imagem da besta. Então perceba que o diabo tem um domínio que tinha sido dado para o homem, mas o homem, quando peca, ele perde esse domínio. E quando nós percebemos, não é coincidência, tá? No sexto dia, Deus cria as bestas e Deus cria o homem. Então ele está falando que é um número de homem. Então a primeira informação que nós temos, só para a gente entender um pouquinho sobre essas coisas aqui, né? Nós percebemos lá que aparece lá o dragão, aparece além do dragão uma besta, aparece uma segunda besta. Nós temos lá 3 personagens. Todos eles, o número 6, o número, não sei se o irmão sabe, mas o número 7, o que representa o número 7? Perfeição, completude, término. Por que nós encontramos em Apocalipse 7 taças, 7 selos, né? 7 trombetas, 7 castiçais,
tudo o número 7 é um número completo, 7 Espíritos de Deus. Então o número 7 está atrelado à perfeição. Logo o número 6 está faltando alguma coisa, é um número incompleto, imperfeito, né? Então a primeira informação que nós temos, que é o número de homem incompleto, imperfeito, da mesma maneira que o número 7 está apontando para Deus, o número 6 aponta para o diabo, a dragão, a antiga serpente, o Satanás, como é que está escrito lá no capítulo 12, e as bestas, 666, está apontando para um período de um reino dominado ainda pelo diabo. Porque quando nós vemos, nós já falamos sobre Apocalipse, quando que os reinos do mundo passam a ser de nosso Senhor? A última trombeta, a 7ª trombeta. E tocou-se a 7ª trombeta, os reinos do mundo passaram a ser de nosso Senhor. Ele agora domina para tudo sempre. E antes, foi entregue para o diabo. Veja que o diabo chega para Jesus lá quando ele está sendo tentado, e o que ele mostra? Os reinos do mundo, o que ele oferece para o diabo? Eu vou te dar todos esses reinos da terra, porque a mim ele foi entregue. Eu falei errado alguma coisa, Montan? Não. O diabo ofereceu para Jesus, falou: se você me prostrar e me adorar, eu te dou todos esses reinos do mundo, porque ele foi entregue para mim, me pertence. Então perceba que ele está dominando. Quando nós falamos a respeito das 7 cabeças, irmãos, nós falamos aqui de 7 impérios. Irmãos, sabe o que significa? Que desde a antiguidade todos os reinos do mundo tem o domínio de Satanás, do diabo. Por isso que ele sempre perseguiu a mulher que estava ali para dar à luz a uma criança, no capítulo 12. Quando ele está falando, é do período da história. O diabo ele sempre perseguiu a igreja. Nós percebemos lá que quando no Egito, Faraó queria destruir o povo de Deus, o que estava querendo fazer? Perseguindo o povo de Deus. Veja que quando Saulo estava perseguindo os cristãos, quando Deus aparece para Saulo, o que Deus fala para ele? Saulo, Saulo, por que você me persegues? Mas quem és tu, Senhor? Eu não estou te perseguindo, eu estou perseguindo os cristãos. Ele estava perseguindo o povo de Deus, estava perseguindo o próprio Deus. Então nós percebemos que assim, os reinos do mundo, desde a antiguidade, todos esses impérios que nós falamos, de egípcio, assírio, babilônico, medo persa, grego, romano, ele sempre pertenceu ao diabo. E o império do 7º reino também, que é o império do anticristo. Então, quando nós observamos para cá e fala que precisa ter sabedoria, a gente precisa olhar para esse período, irmãos. Todo o período da história, o povo de Israel foi perseguido sempre pelo diabo. O diabo sempre quis acabar com o povo de Israel, porque era o povo de Deus. E depois, no Nova Aliança, sempre perseguiu a igreja. Por que a igreja é perseguida? Estamos no período do reino do diabo ainda. Ele tem o domínio sobre as nações, ainda que alguém pode não querer e achar que não. Então, quando nós percebemos aqui, né, no capítulo 13, que eu mencionei para os irmãos, veja que as coroas agora não estão mais sobre a cabeça, as 7 cabeças, e sobre os 10 chifres. Por quê? Nesse período aqui das bestas, lembra lá que nós teremos os 10 chifres? No capítulo 17, nós lemos aqui que aqueles 10 reinos eles vão reinar junto com a besta por um período de 1 hora. Significa que o poder que estava sobre esses impérios é dado para os 10 reis, por isso que passa para a cabeça deles agora, né? Então, só para a gente fazer esse entendimento todo que nós estamos falando, porque a gente quem que é a besta, né? Como é que eu vou identificar a marca da besta? Eu preciso entender o que é besta, porque senão não faz sentido. Como é que eu vou entender a marca dela, sendo que eu não sei o que é ela, né? Então, a marca da besta, ela está ligada a esse período, 7 cabeças, 10 chifres, sempre esteve atrelado a reinos, a governos mundanos, que governou o mundo, que dominou o mundo durante esse período todo, né? Então a gente observa para cá, a gente começa a observando exatamente isso, né? Como é que eu vou saber o número de homem? O número de homem, o homem foi criado no 6º dia, as feras, bestas foram criadas no 6º dia, o número 666, ele está apontando para um período específico em que o homem, juntamente com uma besta, vai estar dominando no 6º
milênio, ao final do 6º milênio. É isso que está dizendo para nós o número. E por isso que as pessoas ficam tentando calcular 666, tentando achar quem que é a besta, e a gente fica como besta calculando números, né? E não faz sentido, porque não é isso. A nossa preocupação precisa ser, irmãos, em estarmos preparados com Cristo para que a hora que aparecer o chifre pequeno, que aparecer o reino da besta, a gente sabe que só aí vai aparecer o número da besta. Ou melhor, a marca da besta, o número da besta também, né? Porque ele está falando que a marca está atrelada à imagem da besta, sem a imagem da besta não tem marca, não tem número, precisa ter a besta primeiro. Então, enquanto não tiver besta, um domínio, a besta entenda que nós estamos falando aqui, do governo de anticristo, né? Embora também seja difícil a gente falar, porque olha que coisa interessante, o diabo ele sempre imita as coisas de Deus, né? Então a gente sempre fala, a própria Bíblia fala que o diabo ele se transfigura em anjo de luz. A gente percebe no livro de Apocalipse que existe uma mulher que está vestida de sol, ele fala dessa mulher que é a noiva do Cordeiro, que é a esposa do Cordeiro. E vocês perceberam que o diabo também ele tem uma esposa? Tem, no capítulo 17, uma prostituta sentada sobre a besta. A besta, ela tem uma prostituta. Então, como Cristo tem a sua esposa, o diabo também tem a esposa dele. Então, da mesma forma que Cristo tem, ele tem. Quando nós observamos as manifestações de Deus, que ele aparece como Pai, Filho, Espírito Santo, que as pessoas pensam que é pessoa, né? Então ele mostra-se de formas diferentes, o diabo também. Então ele mostra lá de uma forma como dragão, de uma forma como outra besta, mas o governo é dele da mesma forma, ele não muda. Então, assim como nós temos Cristo, nós temos o anticristo. Alguém pode dizer assim, tem pessoas que acreditam assim, não, mas essa besta é alguma coisa, não é real, é uma coisa... não é fictícia, é figurada, é só uma figura que existe. Será que é só uma figura? Não existe realmente uma pessoa? Porque a gente observa o seguinte, Deus, o que Deus faz? Ele não vem a esse mundo como homem? O que o diabo faz? Ele vem a esse mundo também através de um homem. Como? O anticristo, né? Alguém pode dizer, mas o anticristo é só o governo futuro? Não, o anticristo, o espírito do anticristo, ele sempre operou no mundo. Em toda a época, o espírito do anticristo sempre esteve no mundo, usando pessoas diferentes. Mas a gente tem certeza, né, que no período final haverá um homem, essa besta, está falando de uma pessoa em específico, o que Paulo escreve. Vamos ler com os irmãos, já lemos isso bastante vezes, mas eu quero ler com os irmãos mais uma vez. Mas não se preocupe, a gente não vai conseguir terminar hoje mesmo não, mas assim, fica tranquilo, espero que pelo menos aonde a gente parar os irmãos entendam do que nós falamos, né? Tá bom? É uma pessoa literal? É. Por quê? Veja aqui que Paulo escreve em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, veja que Paulo ele tá tratando aqui de um período específico da história, ele não está tratando aqui de um período, sei lá, qualquer, ele está tratando exatamente de um período. Veja lá, ó. Livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1 diz assim, ora, irmãos, rogamos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Aqui nós já falamos, o que é a vinda de Jesus e reunião com Ele? Do que Paulo está falando? Arrebatamento da igreja. Irmãos, eu peço pelos irmãos, por causa do arrebatamento da igreja, que vocês não movais fácil do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse perto. Então Paulo já dá uma dica para eles, olha, irmãos, não vai acontecer tão rápido o arrebatamento da igreja, não é para os nossos dias. E ele continua dizendo, ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. Então Paulo está dizendo o seguinte, o arrebatamento da igreja será precedido de um período de apostasia. Aqui nós olhamos se a apostasia tem chegado? Tem, claro que tem, mas vai ficar pior ainda, né? E aí, além da apostasia, ele complementa, e se manifeste o homem do pecado,
o filho da perdição. Perceba, irmãos, que Paulo está dizendo aqui de uma pessoa literal, de um personagem. Esse personagem aqui que ele trata de homem de pecado, por quê? Porque esse homem receberá o próprio poder do diabo, né? Então esse homem é um homem diferenciado aqui. Já aconteceram bastante utilizado durante a história, que o diabo foi usando de pessoas, assim como Deus usa dos seus anjos, dos seus servos, o diabo da mesma forma. Mas ele está tratando de outro período. Veja o que ele trata aqui. Esse homem do pecado, filho da perdição, no versículo 4, ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Perceba que a besta do Apocalipse faz grandes sinais, faz maravilhas, né? Então, ao momento que ele se assenta como Deus no templo, querendo parecer Deus, e aqui nós percebemos que ele está apontando inclusive para um período, a cidade, o local, porque quando fala do templo de Deus, não é que ele vai lá no céu, não é nada disso não, ele está falando do templo de Deus na terra, Jerusalém, é o lugar que ele está apontando, né? Não vos lembrais que essas coisas vos dizia quando estava convosco? E agora, vós sabeis o que detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Ou seja, esse homem do pecado, ele só vai se manifestar no tempo determinado, no tempo correto. E é até interessante, porque quando a gente fala assim de tempo determinado, os irmãos lembram dessa palavra tempo determinado? O profeta Daniel, né? Ele fala de um tempo determinado. A gente volta lá para o profeta Daniel, no tempo determinado. Porque já o ministério da injustiça opera. Então perceba que o ministério da injustiça, o espírito do diabo, está operando na terra há muito tempo, mas, né, somente um que agora resiste até que seja tirado, né? Então, se está sendo resistido, esse homem do pecado ainda não se manifesta, porque alguém está segurando ele. Quem está segurando ele? Deus, não chegou o tempo dele ainda, o tempo não é no correto ainda. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca, pelo resplendor da sua vinda. Então, quando que esse iníquo, o homem do pecado, vai ser desfeito? Na vinda de Cristo. Quando é a vinda de Cristo? O arrebatamento. Se nós olharmos para Apocalipse de novo, nós percebemos, capítulo 19, se não me engano, no capítulo 19, que os exércitos da besta, ele se reúne no lugar chamado de Armagedon para fazer guerra com aquele que está vindo montado sobre um cavalo branco, né? Que está no capítulo 19 de Apocalipse. E aquele que está vindo assentado no cavalo branco, eles têm uma espada afiada na sua boca. Ele vai fazer guerra, vai pisar no lagar dos santos e tudo mais, no arrebatamento. Então tem um exército ali aguardando. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não recebem o amor da verdade para se salvarem. Perceba que esse homem iníquo do pecado, ele vem segundo toda a eficácia de Satanás. Quando a gente percebe uma besta recebendo o poder do dragão, não é no capítulo 13? Na besta de Apocalipse? Então é um homem literal que vai estar ali exercendo essa função em um tempo específico, né? Então quando a gente olha, irmãos, isso aqui não é um período figurado, é um período literal que isso vai acontecer. É um período, sim, né, que o reino do anticristo, porque tudo que nós falamos desde o profeta Daniel, voltando para os dias da criação, tudo ele aponta para um período específico da história. Então a gente olha para isso, dia 6º, 666, criou-se as bestas, criou o homem. O homem deveria ter o domínio, o homem perdeu o domínio por causa do pecado, Satanás assume o pecado. Aí nós encontramos a figura do capítulo 12 e o capítulo 13, falando a respeito desse, e mais o capítulo 17. Né? Então, isso que nós estamos falando aqui, de um número que vai aparecer, que vai ser colocado, que as pessoas que vai receber, a gente observa lá que vai ser imposta, né? Então a pessoa, ou ele recebe essa marca da besta, ou ele não vai conseguir comprar e não vai conseguir vender.
Mas eu queria estar passando para os irmãos hoje, especialmente, né, antes de nós avançarmos aqui, né, que a marca da besta, ela está ligada, ela está associada à imagem. Primeiro é feita uma imagem e depois é imposta que as pessoas recebam também uma marca. Sem imagem não existe marca. Ficou claro? Né? Por que eu estou falando isso? Não adianta a gente querer calcular marca da besta, olha, é isso, é aquilo. Depois eu trouxe para os irmãos, a gente vai estar falando um pouquinho, as diferentes marcas que já apareceram ao decorrer da história, né? As pessoas, olha, a marca da besta é isso, a marca da besta é aquilo outro. E recentemente foi o que muito aconteceu. Muitas pessoas tinham medo de tomar vacina porque tinham medo de estar recebendo a marca da besta. E é importante a gente entender isso porque a gente percebe pelas profecias de Apocalipse que a pessoa ela não recebe a marca sem saber. A pessoa precisa aceitar receber a marca da besta. Então é oferecido para ela. Caso ela não aceite, ela pode morrer, e muitos vão morrer por não receber a marca da besta. Mas ninguém vai receber a marca da besta sem saber que aquilo é a marca da besta. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? As pessoas, eu não vou tomar vacina porque a vacina é a marca da besta. A pergunta é, aonde está a besta? A besta apareceu? Não. E como é que você sabe que aquilo é a marca da besta? Pode ser que no futuro, a besta aparecendo, você vai receber através de injeção, receber alguma coisa. Pode ser, né? Mas no futuro. Pode ser um ensaio? Pode ser um ensaio. Mas a besta não chegou ainda, irmãos. Se a besta não chegou ainda, não precisamos ficar preocupados com a marca da besta, porque a marca da besta só vai ser colocada depois que a besta aparecer. Não tem jeito de ser antes. Então a gente observa que isso, a preocupação não é de receber a marca da besta de maneira enganada, porque as pessoas não vão receber de maneira enganada. Pode ser enganado no sentido seguinte, olha, se você receber, você vai ter uma vida mais fácil. Se não receber, você não vai comprar, vai acabar morrendo. Sim, isso é verdade. Mas a pessoa precisa aceitar receber a marca da besta, né? Ninguém vai ser imposta de maneira sem que saiba o que está acontecendo. Ok? Sim. Se chamam a igreja do 666, eles têm os 3 dígitos implantados no braço esquerdo. Eles falam que, tipo assim, já estão selados com a marca da besta. Isso, eles já estão condenados ou ainda existe tempo de se arrepender? A única coisa que a Bíblia fala que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso é meio complicado de entender, né? Quando a pessoa assume deliberadamente, olha, já tem a marca da besta, não é esse 666 exatamente do que eles estão fazendo, porque precisa ter. Mas, de alguma maneira, já é uma forma de adoração ao diabo. E a adoração ao diabo sempre existiu. As pessoas sempre fizeram adoração ao diabo. Eu ia falar uma coisa, nem posso falar aqui, né, porque está para fora ali, mas tipos de adoração ao diabo a gente conhece o tempo todo, né, encruzilhadas dali e tal, e oferendas daqui, oferenda daqui, procura um bruxo ali para fazer uma magia negra e não sei o que lá, sempre existiu. Então, muitas vezes, quando a pessoa, né, é João que escreve, né, fala que a condenação, é João que escreve, a condenação é essa, que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Quem está condenado? Quem ama mais a treva do que a luz. Aquele que não recebe Jesus está condenado, não tem outro caminho, não há outro jeito. Então, quando a pessoa, eu estou lá, eu já tenho a minha marca 666, está rejeitando o Cristo. Se rejeitou o Cristo, está condenado, né? Então, a Bíblia diz assim, aquele que crer e for batizado será salvo. E quem não crer? Já está condenado. A condenação é essa, aquele que não creu em Cristo, não receber Ele, está condenado, essa é a condenação. Então a pessoa faz a obra do diabo. Evidentemente que aquele que faz sem saber, sem conhecer e se arrepende, né, ele tem chance, porque todos estavam, a Bíblia fala que todos pecaram e todos estavam destituídos, todos estavam afastados, né? Mas Deus lhe oferece gratuitamente o seu perdão para aqueles que recebem. E todos que o recebem, Ele dá o direito de ser chamado filho de Deus.
Então assim, e fulano? Eu não sei, não dá para me julgar individualmente, mas aquele que rejeita Cristo está condenado. Mas não que é a marca da besta, porque é o reino da besta. E aqui, irmãos, eu falo isso sempre para que a gente possa fixar, né? O que é o reino da besta? A gente olha para Daniel, é o reino do quê? De Daniel 7 e 8. O chifre pequeno. Esse é o governo da besta. Quando a gente olha para Apocalipse, aí nós vamos falar da besta. Mas quando nós olhamos para Tessalonicenses, que nós lemos, quem que é o reino da besta? O iníquo, o homem do pecado. São todas as mesmas pessoas, né? Mas o foco nosso é caminhar mais um pouquinho e dizer, irmãos, olha, isso é a marca da besta. A gente precisa olhar para os outros sinais. Se não tiver outro sinal, não é a marca da besta, né? A marca da besta está ligada a essas coisas: a adoração, imagem, número e nome. Se não tiver isso, não faz sentido, tá bom? As horas vão se avançando ali. Tem alguma pergunta dentro do que nós falamos? Nós fizemos aqui uma introdução, relembrando um pouco do que nós já falamos, né? Para que fique mais fácil da gente caminhar mais um pouquinho. A gente vai falar mais um pouquinho. Às vezes a pessoa fica, olha, a marca da besta é literal ou é figurada? Né? Vai receber mesmo alguma coisa ou é só uma figura? Porque, não sei se os irmãos todos sabem, mas da mesma forma, por que o diabo quer colocar uma marca no homem? Porque todos de Cristo já têm uma marca. Você pode observar que os 144.000 selados tem o sinal, o nome do seu Deus nas suas testas. Aquele que é de Deus tem o nome de Deus na testa, né? Vamos dar uma olhada aí, será que tem o nome de Deus na sua testa, né? Ih, cadê, né? Será que está aí? É literal, né? Nesse caso, não é literal, né? Está tratando de uma figura. O que marca, recebereis a virtude do Espírito Santo, foi selado com o quê? Com o Espírito Santo da promessa que havia sido dado. Os cristãos, eles são selados, né, para o dia da redenção com o Espírito Santo. Então a marca do servo de Deus é o Espírito Santo. E do diabo? É literal ou não é? Mas antes disso, depois eu quero passar com os irmãos aqui, a gente vai ler um pouquinho, que existe uma figura já no Velho Testamento sobre a marca da besta, no livro de Gênesis, tá? A gente vai falar com os irmãos o que aconteceu lá. Os irmãos vão associando e vendo algumas coisas, inclusive de período, quando deve chegar a marca da besta. Embora o livro de Daniel, no capítulo 7, no capítulo 9, fala das 70 semanas, né? E 69 vai se cumprir, tem um período de uma semana, que quando se inicia essa última semana, que a gente precisa ver, a gente tem alguns, eu quero trazer com os irmãos, existem outras figuras, né? Mas uma figura que está lá no livro de Êxodo, né? Que trata exatamente de uma figura, existem outras, mas pelo menos uma, para a gente fazer essa ligação aí, antes dos irmãos perceber o que já aconteceu, né? Tudo que Deus vai fazer, Ele já mostrou como sombra no Velho Testamento, tá bom? Amém? Dúvidas? Perguntas? Complementos? Vamos complementar. Só entender. Aqui no livro de Apocalipse 17, 10 e 11, o pastor citou sobre os 7 reis, que 5 já caíram, um já é, outro ainda não é vindo. No capítulo 11, no versículo 11, ficou meio confuso. Essa besta que já era, que era e já não é. Sim. É ela também o 8º. E é um dos 7. Está falando das nações, então, ou de um papa específico? Então, vamos lá. Isso aqui é bom, né? Assim, há entendimentos que diz o seguinte, olha, quando a Bíblia fala do período que 5 haviam caídos, então nós estaríamos no período esse momento que ele está tratando é o período do 6º rei. E há um entendimento seguinte, que desde o Tratado de Latrão, de 1929, acho que não vou lembrar a data, mas os irmãos podem pesquisar. No Tratado de Latrão foi estabelecido que os papas eles passaram a ter status de rei, tanto é que o Vaticano é um estado independente dentro de Roma. Embora o Vaticano esteja em Roma,
Mas o Vaticano é um Estado independente, sua moeda, seus direitos, ele não segue a nenhuma lei de Roma, ele segue a lei do Vaticano. Então, há alguns que acreditam o seguinte, olha, bom, desde esse tratado, havia-se passado 5 papas, 5 reis. Então ele está tratando de um momento específico do sexto, porque ele diz assim, 5 já caíram, 1 é vindo, então estava no sexto. Então, se está falando de papas, e desde o momento que foi estabelecido os papas como rei, que eles passaram a ter status de rei, eu não vou lembrar o nome do anterior do João Paulo II, tinha uma listinha em algum lugar, talvez esteja até por aqui na Bíblia, né, dos papas. Deixa eu ver se não está aqui por aqui, acho que deve estar até por aqui nas minhas anotações, né? Deixa eu ver se tem, tem esse papelzinho, às vezes pode ser útil, né? Quando sai uma pergunta dessa assim, deixa eu ver se é esse. Eu tinha anotado, isso, tem aqui, ó. Em 1929 é o Tratado de Latrão, ó, a colinha funciona, né? O primeiro foi o Papa Pio XI, depois Pio XII, depois João XXIII, Paulo VI, João Paulo I, são os 5 primeiros. O sexto foi o João Paulo II. Então acredita-se, para quem acredita que aqui é um Papa, tá, irmãos, eu não estou afirmando que sim nem que não, só para dizendo para aqueles que acreditam, nós estaríamos então no período do Papa João Paulo II, entendendo que esse seria o sexto Papa. Porém, né, aí nós é o seguinte, se 6 já caíram, vamos voltar que eram 17, 17 eu fechei aqui, 9? Não, 11. Então, vamos lá, então também 5 já caíram e 1 existe, então se 1 existe é o sexto. Então, se nós estamos falando de Papa, nós estaríamos dizendo que esse Papa que existia era o João Paulo II. Aí a gente vê assim, o outro ainda não é vindo, que seria o 7º, e quando vier convém que dure pouco tempo. Então nós estamos falando então do próximo, que seria o Bento XVI. E aí quando ele fala que ele é do 7º e que ele é do 8º, né, a besta que era e já não é, então nós estamos falando assim, olha, algum desses que já morreram, ele era, mas agora não é mais porque ele já morreu. E aí, ele também é o 8º e é do 7 que vai à perdição. Veja, quem que é o 7º? Bom, o 7º seria o Bento, mas como o Bento renunciou, então Francisco passou a reinar no período do 7º, mas se você contar que o Bento é o 6º, então o 7º ele já é o 8º, mas é o 7º porque o 7º não havia morrido, embora morreu recentemente, né? Mas a gente olha para cá, então nós estamos falando do período, desses períodos, então o Francisco seria o último Papa. Então, Francisco está quase batendo as botas aí, né? Então está terminando o período. Esse é o grande problema. E esse dos que eram e já não eram, que aí nós complementando com o Apocalipse 13, diz que havia um deles que ele foi ferido de ferida mortal, mas que ele não morreu. Chaga mortal, uma ferida mortal. Quem que é que teve uma ferida mortal e não morreu? João Paulo II. Ele sofreu um atentado e não morreu. Então, olha, estamos falando aqui desse. Então, vai se fazer uma imagem dele. Por acaso, foi feito, ele se tornou santo, existe uma imagem do João Paulo II. Então, poderia ser essa imagem que vai dar poder para uma outra pessoa. Então, essa besta estaria falando de João Paulo II, que recebe o poder do diabo, a sua imagem vai fazer sinais, pessoas vão ser curadas através da imagem dele, mas que quem vai fazer com que adora seria o último agora, que nós estamos falando desse período aqui, desse 7º, o final do Francisco, entrando para os 10 reis que vem na sequência. Então, esse é o entendimento. Há outros entendimentos que nós estamos falando, se você pensa, só que essa informação ela fica sem base nos outros capítulos, porque os outros capítulos, especialmente Daniel, quando ele está falando de reinos, ele está falando não de papas, e sim de reinos específicos, né? Que nós falamos egípcio, assírio, babilônio, medo-persa, grego, romano e um outro do anticristo. Então, se ele está falando de reinos, então não está falando de papas. E aí fica-se, é papa ou são reinos, tá bom? Essa é uma questão. Quando tiver o anticristo, fica claro para saber quem é.
até lá, a gente, estou só apontando as opções para os irmãos, eu já acreditei veementemente que seria a primeira opção. Hoje eu tenho minhas dúvidas. Por quê? Comparando com Daniel, fica difícil de fechar Apocalipse. E a gente precisa ter um complemento todo, não só de uma. Tá bom? Os estudiosos, teólogos, tiram a sua conclusão. Eu estava vendo a reportagem que, por exemplo, esse Papa de agora ele se declarou comunista. E agora o pessoal está falando que ele é o próprio anticristo aí. Mas sim, pela palavra de Deus ainda tem algumas coisas para acontecer. Anticristo é que ele se opõe ao que é de Deus. Tudo que é de Cristo é isso. Mas não estamos no período do reinado ainda. Sim. Deixar só o Império Romano. O cristianismo ele está querendo. Agora sim, a gente precisa levar em consideração uma outra coisa. Qual outra coisa? No livro do profeta Daniel, no capítulo 7, o quarto animal. No período do quarto animal surge o chifre pequeno. O quarto animal é Roma. Dentro do período de Roma, Roma não domina mais o mundo, mas nós estamos falando que dentro do Roma, hoje nós temos um Roma espiritual, que é o Vaticano, surge um chifre pequeno. Então, pode ter uma ligação aí, tá? Estou dizendo que pode, não estou dizendo que sim, nem que não, né? E nem estou dizendo para os irmãos quem que é o Papa, quem que é o anticristo, né? O anticristo não, a besta, tá? O anticristo é todos aqueles que se opõem contra tudo que levanta que Deus. Todos aqueles que é contra Cristo é anticristo, tudo, né? E o espírito dele sempre esteve presente no mundo, do diabo. Mas aí que eu estou tratando mais com os irmãos especificamente, como que a gente vai identificar então quem que é esse sujeito, tá bom? Né? Quem que é a besta afinal? Como a gente vai ter certeza disso? Não chegou o período, isso eu tenho absoluta certeza, né? E eu quero tratar inclusive com os irmãos sobre um texto lá de Êxodo, porque mostra para nós uma pista muito importante do período que se deve iniciar esse reino, tá bom? Com base em Êxodo. E é uma sombra do que está apontando para a realidade. Tá certo? Sim, não está longe. Bom, se a gente pensar como os dias da criação, todos eles estão atrelados ao milênio, nós estamos em transição do sexto para o sétimo, né? E o sétimo é o período do descanso. Se a gente lembrar do sábado, é o descanso. Se nós lembrarmos do período da jubileu, os irmãos lembram do jubileu? Não? No jubileu, a cada 50 anos, havia um ciclo que se fechava, todo escravo vendido retornava, alcançava a liberdade, todos os forasteiros que estavam fora de suas casas voltavam para suas casas em cada jubileu, a cada ciclo de jubileu, né? Então esse que é o jubileu. Quando nós falamos a respeito das festas, isso se dava no mês 7, na festa das trombetas. Aí iniciava-se a festa das trombetas, a festa da expiação, e ia para a festa das cabanas, que é a festa de Deus habitando no meio do povo. Então tem toda uma ligação aí, tá bom? Mas muitos assuntos diferentes, a gente precisa de muito mais tempo, e já até falamos um pouco sobre eles, que os irmãos não lembram. Procure nos nossos vídeos anteriores, que vão estar lá colocado sobre isso, sobre as festas que vai estar lá, tá bom? Sim. Não a primeira etapa. Na verdade, Nabucodonosor também. Só um adendo aqui, irmãos, rapidinho. Nabucodonosor, ele era rei da onde? Babilônia. Babilônia é a grande prostituta de Apocalipse. Mas quando a gente fala de Babilônia, o que significa Babilônia? De onde que vem Babilônia? Confusão, vem de Babel. Babel, confusão de línguas. De Babel, a cidade de Babel, a capital, né, que o governo era Babilônia. Então é Babel, os babilônicos é dali. Então tem-se essa figura. O pastor está falando assim, a primeira figura, só vou deixar para os irmãos, eu não vou entrar porque não vai dar tempo. Alguém lembra qual que era a altura e a altura e largura
da estátua que o rei Nabucodonosor mandou fazer? 60 por 6. 66. Tá? O que significa 60 e o que significa 6 em babilônico? Uma figura, a gente fala no próximo dia. Fique para os irmãos pensar, não perca a próxima quinta-feira, tá bom? Não é gostar os irmãos, senão os irmãos não vêm, mas se ficar aqui, a gente fica até 11 horas, os irmãos não vêm na quinta seguinte, tá bom? Deus abençoe os irmãos. Então, tudo ligado a isso aí, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a estátua de ouro também que eles fizeram, que é muito interessante, que tudo aponta para alguma coisa para a gente entender. Vamos agradecer a Deus, então, lembrando os irmãos, sábado próximo nós temos culto com a mocidade lá no templo do Marquese, todos convidados para que possam estar participando. Domingo, 9 horas, tem evangelização no Parque Bairro Cristo Redentor, todos convidados. E à noite estamos aqui para junto adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Amado Deus, eterno Pai, gratidamos por mais esse dia que o Senhor tem nos concedido, por essa oportunidade gloriosa que o Senhor preparou de nós estarmos aqui reunidos na Tua casa, na Tua presença, para adorar e exaltar o Teu nome. Meu Deus, abençoa que nós possamos entender, compreender a Tua palavra, que o Senhor possa falar conosco, Deus, a cada dia, abrindo, Senhor, o nosso entendimento, a nossa compreensão. Meu Deus, abençoa todos aqueles que estão reunidos também através das redes sociais, ouvindo a Tua palavra, que o Senhor possa falar, abrir o entendimento, a compreensão de cada um. Jesus, nos abençoa, nos dê a Tua graça, despede cada um de nós em paz para os nossos lares, guarda, livra de todos os perigos, todos os males, todos os acidentes, dando uma noite de bênção, de paz, saúde e repouso a cada um dos Teus servos. Também no dia de amanhã, Senhor, sede conosco nos nossos afazeres, abençoa o Teu povo, guarda, livra, protege de todo o mal. Meu Deus, dando a cura, a libertação de todos aqueles que são enfermos. Senhor, sustenta pelo Teu poder, dê a Tua bênção, a Tua graça, é o que nós pedimos e desde já agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém. Vamos à bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.